Renata! Olá, Luciana, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Que bom te ver! Igualmente. Estou prontíssima aqui com meu café também. Ótimo! Beleza, esse daqui é convite de papo, tem que ter café para acompanhar, né? Deixa eu contar para a turma que eu te conheci foi ontem, né? Porque nas dinâmicas dos departamentos, a gente acaba não conhecendo os professores temporários ou substitutos, né? O Uhum. que é muito ruim. Eu já tive nessa posição, muitos dos nossos colegas tiveram nessa posição. É uma posição incômoda, porque você é uma professora do quadro que assume as Sim, responsabilidades das disciplinas da graduação, mas que acaba sim. sendo muito pouco conhecida, eventualmente até muito pouco acolhida, né, Renata? Pelo menos a minha Exato. experiência enquanto professora substituta não foi muito interessante, é difícil mesmo. Então vamos fazer o seguinte: conta pra Tá, gente a sua formação, aí depois você conta como é que tá sendo na FEA, a vamos experiência. começar por aí. Isso. Tá, Como é que você chegou a fazer administração, né? E aí, como é que foi seu curso? Como é que foi tudo isso? tá, vamos lá. Primeiro, Luciana, eu não sou administradora, tá? Eu sou, Já errei. Eu lembro, esqueci, você me contou, eu esqueci, é verdade, não é? Tá certo. eu sou psicóloga, Olha lá. mas eu sou só de formação. Eu me formei em psicologia. E aí, vamos lá, só para entender, dar um passo antes, acho que é importante como que chegou a academia na minha vida também, porque ela chegou de uma forma natural, mas depois do mercado. Eu já Tá. estava no mercado, já trabalhava numa consultoria há 7 anos, tinha passagem muito grande, e aí foi por isso que eu entrei na administração. No terceiro período de psicologia, eu comecei a trabalhar numa consultoria, aí eu fui estagiária, trainee, chamada para a sociedade, fiquei muito tempo nessa consultoria, e aí depois eu resolvi entrar na academia. Eu sempre tive vontade de fazer, vai lá. Pergunta. Você sempre fez na área de psicologia, mas voltado para a área de empresas. Não é essa psicologia Não, de não. terapia e tal. É mais Não, voltado para nunca empresa. fiz. Não, na Tá. verdade, o curso é o mesmo. Eu não sabia o Sim, que eu sim. queria. Vamos lá, só queria tomar cerveja na época. Eu não tinha noção de nada. Tinha acabado de entrar na universidade, psicologia lá, 18 anos. E aí, literalmente, eu estava no terceiro período e aí teve esse processo seletivo. Essa Aham. consultoria específica, ela tinha uma característica que ela queria contratar pessoas de todas as formações. O que eu Uhum. achava muito interessante. Então, todos os sócios tinham formações diferentes e eles tinham essa mesma ideia para o processo de seleção, de estágio e consequente de trainee, enfim. E aí, consultores e depois sócios. Então, eu participei dessa seleção e entrei, e aí eu comecei a trabalhar com planejamento estratégico, enfim. Aí eu entrei para a área empresarial, fiquei muito tempo, e aí sempre eles tinham uma via específica de publicação, eu comecei a publicar muito, por meio dessa consultoria, e sempre escutando aquela história de que você escreve bem, você fala bem, você publica, por que você não faz academia, entra, vai fazer um mestrado? Só que a gente não sabe como as coisas são antes da gente entrar mesmo. Então eu ia, É, a gente não tem noção. Aí todo mundo não tem. falava, você escreve aquela velha história, você escreve e lê muito, então vai lá e faz. Eu falei, tudo bem. E aí eu estava numa transição ali, não sabia se eu queria continuar na consultoria, eu falei, então vai ser agora que eu vou fazer. E aí eu entrei para o mestrado. Como eu estava há muito tempo já na área empresarial, foi por isso que eu escolhi administração. É por isso que Tá, todo mundo acha que eu sou administradora. Aí eu dei tá. continuidade. E aí eu fiz mestrado em administração lá no Recife, né? Porque eu morava no Recife. Você é do Recife? Eu sou de Porto Velho, Rondônia. Tá. Sou de Rondônia, vamos lá. De Mas você Rondônia eu andou, vim pra hein? Gente, de Porto Velho você vem lá para Recife. Recife. Recife, ainda fiquei um ano trabalhando na Petrobras no Rio, dei uma passagem rápida no Rio, voltei para Recife, fiz mestrado na UFPE, finalizei o mestrado. Quando eu entrei no mestrado, já comecei a dar aula. Tá. Um ponto importante também, eu entrei, primeiro semestre de mestrado eu já estava dando aula. E aí eu fui entendendo, continuei o tempo todo no mercado, enfim, trabalhando, atendendo empresas que eu já atendia na época. Então, a academia sempre foi algo paralelo na minha vida, nunca foi algo exclusivo. O Sim. que não é fácil, né, é visto com bons olhos, nem dentro da academia, nem dentro do mercado. Ambos Uhum, falavam, sai daqui, sai daqui. Você vai ter uhum, que escolher um lado para você ficar. E eu nunca fui a favor disso, assim, até hoje eu não acredito, nem acho que isso seja necessário, de verdade, uhum, assim, eu acho que essa
linearidade, que implicaram que as pessoas precisam seguir para, enfim, alavancar numa carreira. Ela é muito atrasada, ela não faz mais parte da realidade e tem sim como você fazer um bom trabalho dos dois lados. É complexo porque o sistema ele vai te brecando, principalmente a minha experiência em função da academia, que a gente vai chegar lá o porquê. Nós vamos lá só para não pular uma parte. E aí, então, quando eu terminei o mestrado, eu ainda estava no Recife, eu falei, não, acho que Recife já estava lá 12 anos. E aí eu falei, acho que eu preciso de um outro lugar. Enfim, trabalhar em outro lugar, ir para outras empresas. E aí eu falei, vai ser São Paulo, é a única cidade grande mesmo que vai me dar mais opções. Recife já é uma cidade grande, né? Eu falei, para ser uma maior vai ter que ser São Paulo. E aí eu vim pra cá, São Paulo capital, tá? Eu nunca fui de Ribeirão, nunca morei em Ribeirão, nada. E aí eu vim, eu fiz na FGV aqui, administração, continuei trabalhando como consultora. Aí fui pro Canadá, terminei meu doutorado no Canadá, voltei, defendi meu doutorado e o tempo todo entre academia e mercado. Também trabalhando como consultora, já dando aula, acho que 2018 ou 2017, eu passei no concurso para dar aula do MBA da GV. Fiquei na GV, depois passei no concurso da Unifesp, mais um ano na Unifesp, então sempre nos dois lados. Quando eu terminei o doutorado, e aí eu falei, bom, agora teoricamente eu vou ter que escolher, né? Já estava a pressão, outras consultorias me chamando, consultorias grandes, então assim, e aí também pedindo uma exclusividade, academia do outro lado. Só que aí foi muito, não sei, eu vi esse concurso para temporária, tinha aquela coisa de USP, como todo mundo tem na cabeça, eu tinha passado Unifesp, GV, eu falei, agora eu acho que falta dar essa entradinha na USP, vai ser... Vamos botar mais uma, meu Vamos só um pouquinho aqui, mas foi exatamente isso, assim, eu falei, vou fazer. E é justamente, assim, porque a minha escolha pelo temporário, assim, porque... em função da minha atuação como consultora, para mim a titularidade na academia é impossível, né? Exatamente, eu teria que optar e ficar só na área acadêmica. O que eu não concordo, primeiro que eu não concordo porque eu não vejo sentido mesmo nisso. Até hoje ninguém conseguiu me explicar por que essa exigência de exclusividade, tá? É diferente o mercado quando ele vira e fala, você não pode atender dois concorrentes, aí tudo bem, você não pode, você não vai fazer o planejamento estratégico, enfim, pensar no negócio de concorrentes, mas e o mercado ele não liga se eu estou na academia, isso não é um problema, tá? Para as consultorias, mas a academia liga que eu esteja no mercado em relação às horas. Isso para mim nunca ninguém me deu uma justificativa minimamente plausível, então primeiro seria algo que eu não concordasse e que eu não preciso, assim, eu não vejo porquê de eu estar exclusivo, só para poder atuar, para poder, enfim, dar uma aula boa, para poder publicar bem. Isso nunca foi um empecilho para mim, eu nunca atrasei nada, então cada vez mais que eu fui entrando na prática, no dia a dia, eu vi que não era uma realidade, isso que você acaba ficando limitado a esses concursos e, como você falou, tem vários problemas. Você não tem uma integração, você não se sente... Eu acho que hoje o meu sentimento é exatamente isso, é a pouca integração que acontece quando você é uma professora substituta ou temporária, enfim, quando você não é uma professora titular. Eu lembro a primeira vez que eu fui lá, depois do concurso, meu primeiro dia de aula. Aí eu entrei, fui lá, perguntei onde era a sala, onde era a minha sala, a sala dos professores. Aí uma menina na porta, ela falou assim, não, mas você não é professora. Eu falei, não, eu sou. E ela falou, não, você não é. E esse negócio durou, assim, mais de meia hora. Ela basicamente não queria me deixar, eu não sei. Ela falou, não, mas é porque eu sei que tem aluno que mente. Eu falei, não, eu não sou aluna, eu juro. E assim, ficou. Eu ainda não tinha carteirinha, eu tinha acabado de chegar, não tinha feito a carteirinha. Eu tive que abrir o diário oficial, mostrar para ela com a minha identidade que eu era professora, só para você ter uma noção. Senhor, para entrar onde? Quem que foi isso? Para entrar na fé, assim, fui para a porta de trás, assim, no táxi eu pedi informação, era a minha primeira vez, explicar meu primeiro dia, onde eu vou, ela quem sei, ela não conseguia entrar. Nesse dia eu vi, realmente não existe um comunicado, uma integração entre as partes, falando que você faz parte do corpo docente, que você vai estar lá, enfim. Não, mas nem para o professor que entra formalmente, viu, Renata? Eu tenho umas reclamações de quando, na época que eu entrei já formalmente, assim, como... não é titular é o nome do cargo, mas como efetiva, né? E sim. É uma coisa. Mas espera aí que tem uma pergunta da... Não, tem uma pergunta da Karina aqui. Deixa eu ver se eu coloco. Não, pera, é aqui. Aqui, uma pergunta da Karina Nomelini, que é uma ex-aluna nossa. Ela está perguntando assim, Renata, você identifica alguma situação que favoreceu a sua entrada no meio acadêmico?
Identifico a minha prática de mercado, e não só que favoreceu a minha entrada no meio acadêmico, como a minha prática em sala de aula. Por isso que para mim fica não tem tanta lógica, inclusive, essa separação. É uma separação dos dois lados, eu discuto muito isso no meu dia a dia, tanto com professores, com quem está na academia, como com quem é só de corporação. E é uma rixa antiga que parece, eu vejo duas crianças brigando, assim, como isso não cai por terra, como isso não vai para frente, em vez de se unir e trabalhar junto, porque basicamente, quando eu fui escrever, doutorado eu acho mais fácil que o mestrado. O doutorado para mim foi uma continuação, você já sabe como é que é o embalo, você vai indo, mas o mestrado não. O mestrado é uma ruptura, eu acho, que a gente tem em relação aos estudos. A gente sai de um processo com um estudo muito de decoreba, de estar em sala de aula como estudante, então você entra num outro ritmo. E doutorado, quando eu entrei, eu fui escrever meu projeto e fui para a banca defender, eu defendi e falei tudo que eu já praticava. Então, eu já tinha quase 10 anos de mercado aí. Então, para mim, foi muito fácil escrever, foi muito fácil ir para a banca. Eu sabia tudo que eu estava falando. Eu já estava fazendo planejamento estratégico de grandes empresas, fazia planejamento estratégico de empresas para daqui a 100 anos, já falava sobre pandemia. Então, assim, ali o que eu escrevi foi muito fácil. E a mesma coisa para a sala de aula. Quando eu entro, eu tenho uma conversa ali com os alunos muito direta sobre tudo que eu estou atuando. Então, eu dou aula de responsabilidade social, de organizações, de cultura, de RH, que já é o que eu faço. Então, para mim, é muito fácil e é muito direto, é muito fluido, eu acho, e eu gosto tanto por isso. Eu não tenho processo de retomar grandes teorias, de ficar falando o que o autor falou. Eu falo, acontece isso hoje, que é o que eu estou praticando hoje. Então, para mim, é muito mais fácil. Acho que é isso. Tem uma discussão imensa, principalmente na universidade pública, dessa relação da universidade com a corporação. É muito difícil, mas principalmente para o curso de administração, até uma discussão que eu vejo sempre dentro do curso de administração e do direito, que a minha formação é em direito, né? A Karina está agradecendo. Dessa relação com estar atuando e você ser professor. Isso agrega muito para o professor e eu acho que isso se reflete nos elogios que eu vi que os alunos fizeram nos comentários, né? Vem no comentário, tem alguns comentários aqui agradecendo também, que já foram subindo aqui para te agradecer, te elogiando. Então, assim, eu acho que reflete muito, é muito importante isso. De fato, acho que é uma reflexão que precisa ser trazida. Porque a universidade é um negócio tão grande e em outras áreas talvez isso não faça sentido, mas eu acho que na administração talvez faça algum sentido, né? Enfim, é uma discussão para ser travada e a gente não vai resolver isso tão rapidamente, é muito difícil. Mas vamos lá, então assim, você chega na fé, não te deixaram entrar. Não me deixaram entrar. Não te deixaram entrar. E aí, você chegou um pouco antes da pandemia, é isso? Isso. Esses dois outros fatores dificultaram e dificultam muito mais, porque eu dei um semestre antes só da pandemia, então foi só um semestre de aula e aí começou a pandemia. Fora isso, tem um outro fator que aí é minha escolha, né? Toda escolha ela vai ter sempre dois lados. Então, se você está em diversos lugares, obviamente, você não consegue estar tão integrado em nenhum deles, como seria se você tivesse feito essa escolha. Então, além de eu não ser uma professora efetiva, eu moro em São Paulo, capital, eu não moro em Ribeirão. Então, eu faço bate e volta, eu sempre passei só um dia aí em Ribeirão. Literalmente, chegava, concentrava tudo num dia, todas as disciplinas, grupo de pesquisa, orientação de aluno, então ficava aí 12 horas e voltava. E é óbvio, dificulta muito mais, porque eu não estou transitando, as pessoas não estão me vendo, eu não estou me vendo as pessoas, eu não estou no cafezinho. Então, enfim, aí além disso, aí, com a pandemia seria impossível, obviamente, mas enfim, mesmo num processo normal, nos 6 meses iniciais que eu passei, eu só fazia bate-volta. Então, também, assim, são dos dois lados, né, eu acho. E agora com a pandemia não tem como, porque a gente tá preso, a gente não consegue, mas a gente não se vê mais, não existe. É engraçado como as pessoas às vezes não entendem que na universidade o trombar é muito importante, né? Sai muita coisa com pessoas com quem você tromba, porque simplesmente você encontrou no corredor e começou uma conversa, né? Eu acho que é em qualquer lugar. Eu acho que assim se forma a cultura das organizações, a cultura dos lugares.
Eu acho que essa é a maior perda que a gente está tendo com a pandemia. Na universidade, isso, para mim, sempre foi mais difícil. Eu sempre via como uma barreira. É isso, as salas é muito grande, o campus é muito grande, as salas são em um lugar de aula, as salas onde os professores ficam são outros, são individualizadas, cada um tem um horário, enfim. Mas mesmo as organizações que eu estou vendo hoje falando que estão deixando os espaços físicos, depois de um ano elas já estão arrependidas, já estão querendo voltar, porque elas estão falando, eu estou sentindo que eu estou perdendo a identidade. A gente não se encontra, a gente não bate, mas enfim, como a gente está agora, ninguém imaginou que um ano depois a gente já está no pior pico. Né? Mas eu escuto isso como uma reclamação. Acho que a gente teve um ápice no início das pessoas acharem que isso ia acabar. Né? É muito custoso ter um ambiente físico, então elas inicialmente viram pelo lado financeiro quanto custava esse ambiente físico, mas agora, depois de um ano, elas estão vendo pelo lado, que eu acho que é o principal, de realmente como a gente sobrevive, a identidade que é formada naqueles ambientes físicos, a cultura, a identidade das pessoas e da organização, e tudo isso se perde. Então, quando você não circula nos espaços, você não cria identidade, você não cria valor, e aí isso cai por terra. Independente da quantidade de reuniões que você faça por dia, não tem como. Faz todo sentido. Bom, e aí você, além de você estar como professora temporária, você tem um outro vínculo com a FEA, que você é pós-doutoranda. Sim. Como é que foi? Acabei de acabar agora, terminando. Terminou agora. Então, o que veio antes? O que veio antes e como é que foi? Ó, como network é importante. Eu não sabia que network era tão importante. Só agora, depois dos 30 que eu tô descobrindo. Eu até falo isso em sala de aula, eu falo... A gente não tem noção quanto uma conexão que a gente faz uma vez na nossa vida impacta futuramente. Eu não tinha, né? Eu acho que eu estou entrando numa década agora que eu estou entendendo essas conexões. Conexões, inclusive, de uma década atrás. De quando eu tinha 20 anos, de quando eu estudei no colégio, enfim. Pessoas que você cruza e isso acaba impactando lá na frente. Quando eu passei no concurso, aí para professora temporária, o meu orientador da FGV, ele soube, me ligou. E aí ele falou, eu conheço, tem um amigo meu que dá aula lá, que é efetivo, que é o André Aquino, que é um querido, que aí foi quando a gente se conheceu, foi tomar o café, olha aí, foi do café. Não, o café é essencial. Café é essencial, a gente foi tomar um café, e aí ele falou, olha, Renata, já que você tá vindo pra cá, que você vai ficar vindo, enfim, vai se deslocar de São Paulo pra cá, você não pensou em fazer um pós-doc? E aí veio aquela dor, eu não, pelo amor de Deus, eu tinha acabado de chegar do Canadá, eu tava assim, emendei mestrado, doutorado, eu queria sair de tudo, só voltar para corporação mesmo, para o mercado, só que aí eu parei, pensei, eu falei, oportunidade não aparece 2 vezes não, eu vou ter que pegar essa. Eu peguei, a gente acabou escrevendo um projeto juntos, né? Porque a gente já estava estudando sobre home office. Quando eu fui para o Canadá, eu já fiquei atendendo muita empresa só, fazendo curso online, enfim. Então, eu já estava nesse processo. E aí eu falei, então você topa estudar isso? Ele também tinha interesse. E aí a gente uniu e comecei também um pós-doc, que é isso. Terminei agora. Semana passada, entreguei o relatório final, quase terminando. Só falta o seminário agora. E aí é um pós-doc em contabilidade. Em contabilidade. Vamos para uma nova área. É isso que é interessante, essa diversidade de conhecimentos, né? Misturar todas essas coisas. Mas eu acho que, no fundo, assim, porque acaba que as pessoas também não entendem muito isso, assim, porque o que importa é o que você estudar o seu tema, né? Eu não sei nada de contabilidade, pelo amor de Deus, gente. Você, desculpa, assim, sou ignorante, sei nem o que o contador faz, mas assim... Não deve fazer imposto de renda de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não sei nem por onde começa. Eu nunca nem entrei lá. Agora, você escolhe o tema, então, quando você chega a alguns estágios, eu acabei me vinculando à contabilidade, porque é o vínculo do meu orientador. Então, foi um processo muito natural, assim, mas não de escolha de curso. Isso é legal falar, porque muitas pessoas me procuram para conversar sobre academia, inclusive amigos de mercado há muito tempo, e eles acham que eles precisam dar um passo para trás, fazer uma nova graduação, por exemplo, para entrar no mestrado, no doutorado, e eu explico que não, depende da área, claro, né, gente? Você não vai fazer medicina, você não vai entrar no mestrado, não. Mas algumas áreas você consegue, as pessoas entendem como isso é uma limitação e nem acabam tentando o processo, porque elas pensam, não vou fazer uma nova graduação, e tem como. Na verdade, pode. Boa, boa. Agora, então, vamos lá. Como nós estamos no mês de março, me conta como é que é ser mulher nesses ambientes, tanto na corporação, já que você tem, ou a corporação, e dentro da FEA, apesar de ser pouca né, o tempo ali, principalmente presencial, mas como é que é isso pelo aspecto do feminino? O que você me diz?
Tá. Eu vou falar bem de forma geral, tá? Porque é isso. Como eu tive praticamente nenhuma vivência no dia a dia da FEA, porque só passava um dia, voltava e depois veio a pandemia. Então, dentro em si da instituição, eu não vou saber relatar muito. Mas, de forma geral, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não é fácil ser mulher em lugar nenhum. As organizações, elas simplesmente estão ali explicitando e colocando para fora dificuldades do ambiente externo, do ambiente familiar, de todos os ambientes que a gente está inserido o tempo todo. Então, a gente vive numa estrutura machista, isso vai ser replicado basicamente em todos os lugares que a gente estiver, por nós mesmas, inclusive. Então, não é fácil. Mas eu acho que o que eu estou descobrindo agora é que pode piorar. E eu vou falar por quê. Nossa, pode piorar. Você tá pior que eu. Eu vou falar. Piora por um lado, facilita. O que é, pelo menos, que eu estou sentindo agora, né? Fui sentindo nesses últimos anos. Eu achava que quando a gente fosse alcançando cargos maiores, cargos de liderança, salários maiores, enfim, tudo aquilo que a gente achava, pelo menos que eu achava, não vou falar, gente. Eu achava que em algum momento ia me blindar de certas coisas. Então, assim, agora eu vou ficar blindada, não vão mexer comigo, tá? Quando eu era um estagiário ali, quando eu tava ali na classe mais baixa, eu tava fragilizada, eu era uma adolescente, então isso acontecia. Eu vou chegar no estágio que não vai mais acontecer. Eu acho que talvez muitas mulheres se iludam, mas assim, acontece talvez de formas piores, assim, eles só vão mudando as estratégias, essa é a grande questão. Né? Mas os assédios continuam, já sofri assédio moral, já sofri assédio sexual, enfim, diretamente. Então, é isso, assim, independente do estágio que a gente esteja. Eu acho a diferença é que, obviamente, com a maturidade, com posições maiores, você consegue ser mais ativa ainda e você vai aprendendo como lutar contra. Isso sim, você vai se informando mais, você vai, enfim, tendo mais poder nos lugares que você está inserido, então você vai... Enfim, com a maturidade e a experiência, você vai sabendo como lidar, teoricamente. Eu vou só colocar aqui, teoricamente, as PA, porque no fundo a gente nunca sabe, né? Não tem uma resposta para isso, não tem. É uma coisa muito complexa, muito difícil. Se você juntar, acho que todas as mulheres do mundo, e todas já foram assediadas, todas, eu duvido que existe alguma mulher que não foi. Não existe prática, existem recomendação que as pessoas façam, enfim, de proteção física momentânea, mas em geral a gente não sabe como vai acontecer. Então, acho que isso, por isso que para mim só piorou nesse sentido. A resposta e a forma que a gente vai trabalhar com isso depois hoje é muito mais efetiva. Eu sei o que fazer, eu dou orientação para as mulheres, muita gente me procura porque eu falo sobre isso muito abertamente. Eu falo sobre assédio em sala de aula, todas as minhas aulas eu coloco esse assunto em alguma das aulas. Eu falo isso em roda de amigo. Então, como eu sempre estou colocando isso para fora, as pessoas me procuram muito. E aí eu sofri, o que eu faço, e é o que eu acho muito importante, eu acho que a gente tem que falar. E eu tô dizendo isso porque quando aconteceu comigo, eu fui falar com as pessoas e todo mundo falou que nem tinha passado por isso. Eu falei, gente, é impossível. Então, assim, diretores de grandes empresas, e as pessoas, nunca nem escutei falar. Falei, não, mas né, existe. Aonde estão essas pessoas que sofreram isso? Né? Então, elas estão ali com as dores dentro dela, isso não é comentado. As pessoas só falam, isso é um assunto delicado, o assédio é delicado. Eu acho que tem que parar com isso. Gente, assédio não é delicado, assédio é crime. Como todo crime, ele tem que ser tratado. Uma vez a pessoa sendo comprovada, ela tem que ser punida. Então, acho que a gente tem que acabar com esse movimento de que é um assunto delicado, que é um assunto velado dentro das instituições. A gente tem que falar sobre eles o tempo todo lá dentro para que as pessoas saibam que elas podem literalmente abrir a boca. Senão a gente nunca vai sair desse movimento onde as coisas acontecem só de forma velada. Eu tenho conversado com as outras professoras e funcionárias e mais velhas do que você, mais entre 40 e 50. E as mulheres dessa geração minha, a gente sequer percebe, sabe, Renata? Eu acho que um avanço que tem das mulheres da sua geração e das mais novas é que elas percebem que estão sendo assediadas, né? As mulheres da minha idade sequer percebem. Então, talvez a hora que você foi falar, não, eu nunca sofri, porque ela sequer percebeu que ela estava sofrendo um assédio, porque sempre foi assim, sabe? Então, por isso que é importante a gente falar e comentar sobre isso também aqui, né? Por que não? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Olha lá. Ó, tem um monte de gente com saudade. Ó, o Cláudio Miranda tá falando
tá te dizendo que você está presente aqui no Café Temos, Renata também, Cláudia. É isso. Agora me fala da experiência da FEA. Você está gostando de dar aula na FEA? O que você está achando? É diferente da sua outra experiência docente? Como é que é isso? Tá, vamos lá. A FEA eu amo por uma questão específica aqui, de verdade. Eu amo os meus alunos. Eu acho eles, todas as salas que eu entrei até agora, mesmo em tão pouco tempo, eu achei todos muito especiais. Eu adorei dar aula lá. E por que eu falei que eu dei aula no mestrado desde o primeiro período? Porque aí, com quase 6 anos em sala de aula, eu passei por diferentes universidades, eu fui entendendo mais ou menos como elas funcionam, né? E a FEA, para mim, ela é muito especial desde o início, assim, eu acho os alunos muito, muito bons. Eu falo isso para todo mundo. Inclusive, quando eu estou dando consultoria, às vezes eu vejo um pessoal aí de 40 anos de mercado, eu falo, nossa, se eu botar um aluno meu aqui de 20 anos, ele vai te matar você falando isso, assim, eles vão te dar aula facilmente. Facilmente. Eu acho, assim, uma garotada jovem muito inteligente, muito bem formada, que quer mudança. Uns jovens, eles são muito críticos, eles falam sobre tudo. Quando eu levo esses temas para a sala de aula de assédio, de ética, eles adoram, eles recebem muito bem, eles gostam de perguntar, eles me procuram depois. Mesmo com a pandemia, assim, eu sempre achei todo mundo muito interessado, todo mundo querendo muito aprender. Então, é incrível você estar num ambiente desse, assim, um professor, eu acho que, assim, claro, você sabe mais do que eu, enfim, mais tempo ainda em sala de aula, quando você pega a gente que quer aprender, você se sente muito estimulada. E, enfim, você também, acho que você vai concordar, tem muito professor que não gosta de sala de aula, que prefere pesquisar, enfim, aí por várias questões que eu acho que são externas, inclusive ao gosto, né? Que a gente acaba sendo demandado a isso por imposições, enfim, coisas que você tem que devolver. Mas para quem gosta e ter uma sala dessa, como são os alunos da FEA, eu acho muito estimulante, de todos os períodos, assim, até hoje eu fui muito feliz com todos eles, muito. Eu achei uma pena, assim, uma das coisas que eu mais sofri foi estar à distância na sala de aula. Assim, consultoria não. Eram grupos menores, são grupos menores, eu achei fácil o trato. Estar numa sala com muita gente, acho que foi o que eu mais senti falta, assim, estar com eles presencial. Mas eu amei, eu ainda amo dar aula lá. Não, mas é difícil mesmo, essa coisa da distância e tal. Mas a turma da Vanessa, eu tô falando da Vanessa porque ela comentou que ela fez comentário. Aquela turma é totalmente diferente, muito diferenciada. Eles são especiais mesmo, muito bom. São turma do coração mesmo, são muito fofos. E eles que me deram muito apoio para começar o café também, a turma do Noturno, enfim, são fofos. Não vamos ficar falando deles porque eles vão ficar todos cheios, vão ficar se achando o máximo. Mas acho que é isso. Tem alguma coisa. Bom, uma pergunta que tem me feito: o que você diria para a Renata que entrou na graduação? Eu vejo muita gente fazendo essa pergunta. Eu acho que geralmente as respostas que eu mais escuto de ir com calma, ir mais devagar, acreditar, mas sendo muito sincero, eu não sei, eu acho que hoje eu não diria nada. Eu acho que a nossa trajetória que vai ensinando pra gente. Eu acho que, inclusive, se eu pudesse voltar, eu não vou dizer que eu faria tudo igual, porque eu acho isso um conceito que eu não acredito, que a gente faria tudo igual. Eu acho que isso não, isso não existe muito. Ninguém vai repetir erros. Né? Ninguém vai repetir erro. Tem muita coisa que você soube, aqui não fez sentido, eu voltaria. Mas, em geral, eu acho que as minhas experiências seriam as mesmas. Eu ainda sou a favor desse meu caminho, falando aqui de trajetória profissional, de estar dos dois lados. Ainda pretendo manter, não sei como, mas pretendo. Então, é algo que eu acredito, é algo que eu espero continuar fazendo. Então, acho que eu seguiria esse mesmo caminho. Talvez eu ainda diversificaria mais, ainda iria morar em mais lugares, que eu amo me mudar. Amo, eu amo estar em cidade nova, amo conhecer gente nova. Então, acho que talvez seja só isso. Só teria ido para fora do Brasil antes, passado um tempo voltado, ido para mais de um país, morado em outras cidades aqui. Mas, tirando isso, eu acho que o processo, em relação à carreira, continuaria nos dois lugares mesmo que eu tô, que eu sou muito feliz nos dois. Eu só não sei agora como eu vou permanecer nos dois. Na corporação eu sei, só em relação à academia que ainda não. A USP tem outros regimes de trabalho. Tem o RD&DP, que é onde eu tô, que aí exige essa dedicação exclusiva, mas tem a possibilidade do tempo parcial. E às vezes abre, ou às vezes dá para entrar como a dedicação exclusiva e alterar o regime. Possibilidades existem. Então, existe, tem como. Tem como a gente resolver isso, sim, mesmo estando dentro da USP. Renata, obrigada. Foi muito bom conhecer você. Ontem, a gente se encontrou por causa de uma pesquisa, né?
foi muito bom. Eu falei assim, pera, eu não tinha pensado nas professoras que nós temos também temporárias. Porque, enfim, esse projeto foi acontecendo. Eu fui tendo a ideia, porque eu sou assim, eu tenho a ideia, eu vou fazendo ela acontecer. Então, foi acontecendo e eu realmente não tinha pensado, né? Mas que bom que eu me toquei e achei que você devia estar aqui, porque é muito rico ouvir também uma professora que vai ficar por pouco tempo. É triste isso, né? Mas, enfim. Eu não sei, Obrigada. você falou agora que tem outras possibilidades, quem sabe eu não encontro uma delas. Tem sim. Eu acho que você vai encontrar, acho que é super possível, porque tem outros regimes de trabalho. Aliás, é até bom para as pessoas saberem, eu não sei se todo mundo sabe, porque, né? Até você que está ali dentro fica meio na dúvida. Então, existe aí a contratação em 3 regimes de trabalho. Tem o regime de dedicação integral exclusiva à docência, que é o RDDP, regime de turno completo, que é 40 horas, e o regime de tempo parcial, que esse regime de tempo parcial não exige pesquisa. Você pode fazer, obviamente, mas ele não exige. Então, Sim. E aí a questão é o salário, né? Porque isso é uma questão que nós não tocamos, né, Renata? Mas o salário que você recebe, eu acho que por isso que as pessoas não se interessam muito por Com ter essa certeza. função, porque no mercado, né? Nossa, é um salário muito Claro. vergonhoso, eu diria, né? O salário do professor temporário é vergonhoso, né? Enfim, Eu também, acho, né? Luciana, de forma geral, assim, que o salário de todos os professores são vergonhosos, assim, infelizmente. Sim, Assim, mas temporada do Instituto é muito pior, mas assim, que é uma outra questão também, que é outra coisa que eu também falo muito aberto sobre salário. Assim, quando as pessoas vêm me perguntar, eu já pergunto, assim, elas, que caminho que eu vou, aí eu falo, olha, quanto você quer ganhar? Eu sou muito direta, eu sou muito prática em relação a dar indicações acadêmicas, de acadêmicas não, de carreira, e eu pergunto, eu falo, ó, a academia tem um teto, tá? Ainda mesmo que você chegue no topo da academia, ela vai ter um teto. É um teto baixo comparado ao mercado. Né? Então, assim, se você realmente tiver muitas ambições, que é uma outra coisa que também que me leva mais para o lado do mercado, também sendo muito prático. Então, aqui não vai ter tempo para isso, óbvio, da gente entrar nessa instância, mas eu acho que tem que ser comentado porque eu acho que a gente, inclusive, principalmente quando entra num processo desse, o país começa a entrar em processos de decadência muito grande, como a gente está vendo, universidades públicas oferecendo, fazendo chamadas abertas para professores doutores trabalharem de graça. Assim, isso é um absurdo. É a academia fazendo isso com a academia. Então, é um professor que já passou no concurso que abre um edital desse para chamar o seu colega. Então, assim, isso é desrespeitoso. E acha que é uma vantagem, sabe, Renata? Acho que isso é uma acontece vantagem. nas reuniões de departamento. Eu já participei de reuniões onde isso foi discutido. Meus colegas dizendo que isso é uma grande vantagem, que ia ter muita gente querendo fazer e eu achando um absurdo que eu estava ouvindo aquilo. Né? Continuo achando até hoje, enfim, não mencionaremos nomes, mas é muito absurdo que exista um colega meu que faça esse tipo de proposta e acha isso lindo, né? Enfim, né? O Cláudio está falando que tem 20 horas, 8 horas, não, assim, mas é o turno completo e o turno parcial, Cláudio. Tô só respondendo para o Cláudio, que os nomes são esses, RDDP, turno completo e turno parcial. É isso. Tempo parcial. Então, Luciano, mas assim, que vai ter muita gente querendo fazer, eu tenho certeza que vai. Mas você explorar a necessidade do outro é que é vergonhoso. Tem muita gente que vai querer fazer tudo. Se a pessoa não está com nada, que é o que acontece com a maioria das pessoas que acabam o doutorado, então ela vai se submeter àquilo, né? Ela vai submeter a trabalhar, ela vai submeter a pagar para poder trabalhar. Mas isso não é uma resposta para dizer que aquele regime ou aquela proposta seja minimamente coerente. É isso que a gente tem que trabalhar. É você literalmente explorar a desgraça alheia. Então, assim, não tem o mínimo sentido. Não tem. E é absurdo que eu ouça isso em reunião de departamento ainda, mas vamos lá, a gente vai discutindo contra isso. Renata, minha querida, foi ótimo te conhecer mais. Obrigada por ter aceitado o convite de bate-pronto, porque foi ontem que você aceitou. Obrigada mesmo. E a gente se fala, fica aí à disposição para você, para te ajudar. Ó, a Ana tá te chamando para Aracaju. Eu tô querendo, viu, Ana? Eu vou também, porque é um lugar que eu quero conhecer ainda. Obrigada. Luciana, obrigada pelo convite. Foi um prazer. Parabéns por esse trabalho que você está fazendo, ainda mais nesse momento que a gente está todo mundo tão carente
de se ver, de conversar, de estar no campus. Então, assim, eu achei um presente. Obrigada, de verdade. Me chama mais vezes que eu adorei. Eu sou a pessoa mais carente que tem. Tô muito carente, morrendo de vontade de abraçar todo mundo. Eu tô desesperada. Assim, eu por aqui, quem sabe, melhora um pouco minha carência. Mas é isso. Obrigada, meu amor. Um beijo grande. Ó, Lucas. Obrigada. Eu amo que vocês trazem esses pontos de vista para a fé. E às vezes faltam muito. Falta, Lucas, mas a gente fala, né? Fala, a gente fala. Obrigada, meu amor. Um beijo grande. Obrigada a você. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.